Caminhoneiro salva cavalo ferido e noiva fugida na estrada. A verdade é chocante. Era uma noite de tempestade, a chuva batia forte no para-brisa do caminhão de Paulo. Ele dirigia pela estrada deserta, os faróis iluminando o caminho repleto de poças d'água. O seu coração pesava, uma solidão apertava seu peito. Como caminhoneiro, ele passava horas sem companhia, entregando cargas de uma cidade a outra, sempre sozinho. Mas aquela noite guardava algo diferente, algo perturbador. De repente ele viu uma sombra à beira da estrada. Um cavalo ferido e assustado tremia sob a tempestade. O instinto de Paulo disparou. Ele parou o caminhão, sentindo a adrenalina subir. Quem abandonaria um animal assim? Pensou, enquanto descia e corria até o cavalo. O coração batia acelerado. Com cuidado, ele se aproximou. O animal estava ferido. As patas sangravam e os olhos expressavam um misto de dor e medo. Paulo não pensou duas vezes. Ele precisava ajudar. Quando tentava acalmá-lo, um grito cortou a noite. Paulo! Ele virou-se e, para seu choque, lá estava Clara, sua noiva. Clara, que tinha se afastado em busca de liberdade, estava ali, mais viva do que nunca, mas cheia de desespero. Você não deveria estar aqui, gritou, os olhos cheios de lágrimas. Olhando para o cavalo, ela explicou rapidamente. Era filho de um fazendeiro poderoso. E agora, ao saber da fuga dela, havia colocado um preço na cabeça de Paulo. Um homem já havia ameaçado sua vida por conta disso. O coração de Paulo se encheu de coragem e preocupação. Vamos sair daqui, Clara. Temos que ir agora, disse, fixando o olhar na estrada escura. Mas a confusão tomou conta das vozes interior. Ali, ao lado do cavalo, estavam não apenas o medo e a urgência, mas também os fantasmas de seu passado. Recordações de uma infância marcada por abusos ressurgiram, trazendo à tona medos que acreditava ter deixado para trás. Enquanto tentavam acalmar o cavalo, para levá-lo junto, o tempo parecia parar. O vento uivava e a chuva se intensificava, como se a natureza estivesse presa em um turbilhão de emoções. Uma sombra se projetou na estrada. Paulo reconheceu a figura. Era seu antigo rival, um homem que sempre fizera questão de tornar sua vida um inferno. O rosto do rival estava iluminado pela luz fraca do caminhão, e no sorriso cruel que se formou, Paulo sentiu a tensão aumentar. Ah, que lindo reencontro! Você e a princesinha fugida. E eu sabia que ia encontrar vocês aqui. Provocou o homem, revelando um segredo que deixou Paulo e Clara em choque. Clara, você realmente acha que está fugindo de seu passado? Ele riu, e a risada parecia ecoar na solidão da noite. Com a adrenalina disparada, Paulo puxou Clara para perto, determinado. Mas como escapar daquela situação? Os riscos não eram só da família de Clara, mas também do mundo obscuro que ele tentara deixar para trás. O coração acelerava diante da incerteza, e algo no olhar de Clara indicava que as respostas que buscavam eram bem mais complexas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito. Quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Paulo foi pego de surpresa pela presença de seu rival. O coração disparou. Ele puxou Clara para perto, mas a tensão no ar era palpável. A chuva continuava a cair, e a música da tempestade parecia criar um cenário de terror.
Vocês acham que podem escapar tão facilmente? O rival soltou uma risada fria. Clara se contorceu, o desespero estampado em seu rosto. Mas antes que pudesse reagir, uma luz forte surgiu atrás deles. Era um carro, iluminando a estrada e deixando uma sombra ainda mais sinistra. Paulo se virou, os olhos arregalados, e percebeu o que era aquele carro. Era o carro de um dos capangas do fazendeiro. Clara, precisamos ir agora, gritou Paulo, puxando-a em direção ao cavalo. Mas antes que pudessem fazer qualquer movimento, um barulho estrondoso cortou a atmosfera. Um tiro. O som ressoou como um trovão. As pessoas que estavam a pés da estrada começaram a gritar e correr. Os rivais do fazendeiro, homens de rostos angustiados e nervosos, saltaram do carro. O próximo tiro ecoou no ar, e Paulo viu Clara cair ao seu lado, a mão na barriga, os olhos arregalados de dor. Clara, tremendo, o pânico tomou conta. O que aconteceu? Fique comigo. Clara, com dificuldade, olhou para Paulo. Eu não sabia que estavam tão perto. Sua voz estava fraca, quase um sussurro. O que eu fiz foi mais perigoso do que pensei. Paulo não tinha tempo para entender. Era preciso agir. Ele a colocou em seus braços, mas os capangas se aproximavam rapidamente. No horizonte, uma sirene começou a tocar. E então, um segundo choque. Clara olhou para Paulo com um olhar que ele nunca havia visto antes. Paulo, ela começou. Tem algo que você precisa saber. Eu não estou apenas fugindo do meu passado. O tempo parecia parar, as palavras dela fazendo o coração dele gelar. Eu sou filha do fazendeiro. Eu não apenas fugia dele, mas de cada um dos planos que ele fez para mim. O silêncio se abateu. Paulo sentiu como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. As peças do quebra-cabeça começaram a se alinhar, mas a imagem era muito mais sombria do que ele poderia suportar. E eu tenho uma dívida com pessoas que ele enviou por mim, continuou Clara, a dor em sua voz misturando-se com a confusão de Paulo. Não sou apenas uma fugitiva, sou um alvo. A intensidade do momento era sufocante. A chuva caía, e Paulo sentia a pressão crescente à torre. Ele estava em uma encruzilhada. Correr para longe ou lutar por ela. Nesse instante crítico, Paulo viu os capangas se aproximarem, prontos para acabar com tudo. Clara, ele gritou, a raiva e a dor se misturando em seu peito. Ele estava preso em uma teia de segredos, escolhas e um amor. Desgastado que agora parecia feito de vidro, e enquanto ele olhava para Clara, a sirene se aproximando, uma única imagem pairou em sua mente. A verdade que ele pensou que conhecia agora era uma sombra do que realmente era. E ao fundo, naquela escuridão, as luzes da cidade piscavam como um sinal, um aviso de que a realidade era mais complicada do que parecia. O que Paulo escolheria, e mais importante, o que mais ele ainda não sabia sobre Clara e seu passado. Os rostos se aproximavam, e a tempestade carregava mais do que água. Trazia a revelação de que a luta estava apenas começando. Paulo ficou paralisado. As palavras de Clara reverberavam em sua mente, como um eco em um abismo profundo. Filha do fazendeiro, um alvo. Ele respirava com dificuldade, a adrenalina misturada com a enxurrada de emoções. O som dos capangas se aproximando tornava tudo ainda mais insuportável. Não, não, não! Ele puxou Clara para mais perto, tentando proteger o que restava daquela noite fatídica. Mas antes que pudesse pensar em como escapar, o rival sorriu de uma forma que fez seu estômago revirar. Essa é uma surpresa e tanto, não é mesmo? Mas não tinha tempo para revanches ou provocações. O som de passos rápidos se aproximava, cada vez mais alto. Paulo olhou ao redor, buscando a única saída possível. E então, na escuridão,
uma figura familiar surgiu. Era a mãe de Clara, Dona Lúcia, com uma expressão aterrorizada e um olhar que transbordava desespero. Ela estava acompanhada de 2 homens robustos, os braços cruzados e olhar frio. Mãe, o que você está fazendo aqui? Clara murmurou, confusa e assustada. Acalmem-se, Dona Lúcia gritou, mas era tarde demais. Com um movimento brusco, um dos capangas puxou uma arma, e antes que alguém pudesse reagir, um disparo cortou a escuridão. O tempo pareceu parar. Era como se o mundo inteiro estivesse em câmera lenta. Paulo se lançou à frente de Clara, sentindo a dor do impacto em seu peito. Ele caiu, a força do tiro o derrubando como um boneco de pano. O sangue se espalhou, escorrendo por sua camisa enquanto ele tentava processar o que acabara de acontecer. Olhos arregalados, é claro, mas Clara não podia chorar. Paulo, ela gritou, ao ver seu amado no chão, sem conseguir entender como tudo havia se tornado tão trágico. E entre a confusão, Dona Lúcia se aproximou, visivelmente abalada. Você não pode, Clara começou, mas sua mãe interrompeu. Eu fiz o que precisava para proteger você, Clara. Você não entende, eles estão chegando. A voz de Dona Lúcia estava tensa, desesperada. Clara olhou ao redor, sentindo que o mundo desabava ao seu redor. Mas a reviravolta não parava por aí. Enquanto Paulo lutava contra a dor, lutava também contra a perda de consciência. O olhar de sua amada era um borrão, mas ele percebeu a expressão de confissão em seu rosto. E aquilo fez seu coração acelerar. Clara, você pode. A voz de Clara ficou mais suave, mais distante. Eu nunca quis que você estivesse aqui. Nunca quis. E ao mesmo tempo, os capangas se aproximavam, prontos para eliminar qualquer resistência. Você tem que perdoar a sua mãe. Ela tentou proteger você. Paulo sussurrou, lutando contra a escuridão que ameaçava invadi-lo. Mas Dona Lúcia, com o olhar agora focado na cena, gritou: Foi por isso que eu fiz isso. Você era uma ameaça. Clara, você não é a única a ter segredos. E então, como um furacão, revelou: O fazendeiro não é o único que tem interesses nessa história. Eu sou parte de um esquema maior. Eu trabalho para ele. E essas palavras caíram como uma bomba. Clara ficou paralisada, a mente mal conseguindo processar o que acabara de ouvir. O quê? A incredulidade e a traição preenchiam seu olhar. Os capangas começaram a se aproximar mais, rindo da confusão. A filha se unindo ao inimigo. Que bela história! Um dos homens zombou. No chão, Paulo conseguia sentir a escuridão se aproximando. Clara! Ele tentou chamá-la, mas as palavras pareceram se perder no ar pesado da noite. E enquanto o caos se desenrolava, a tempestade parecia intensificar-se, como se a própria natureza quisesse testemunhar a destruição. Com o mundo desmoronando ao seu redor, Clara olhou para sua mãe, então para Paulo, e se perguntou: quem sou eu, realmente? As dúvidas a consumiam, assim como os segredos revelados. E agora? O que sobrava? O que viria a seguir? A batalha estava longe de acabar, e a noite parecia estar apenas começando. Clara estava congelada, o olhar fixo em sua mãe. As palavras de Dona Lúcia ecoavam, e uma tempestade de sentimentos a consumia. Era muita informação, e os capangas estavam cada vez mais perto, rindo da confusão. Paulo sentia um calor intenso se espalhando pelo corpo, o sangue manchando o chão, enquanto a dor se tornava um pano de fundo distante. Tudo o que ele conseguia pensar era em Clara. Clara, por favor, escute, ele chamou, sua voz fraquejando. Mas ela parecia presa em um pesadelo. Os capangas faziam gestos de impaciência, e a situação era insustentável. Eu não sei como isso foi parar aqui, mas você precisa confiar em mim. O olhar de Clara se suavizou, mas a tensão só aumentava. E enquanto eles enfrentavam nesse novo abismo,
Uma voz surgiu do meio da escuridão. Esperem! Todos se viraram, e um homem apareceu na estrada, com uma expressão de determinação. Era Miguel, o velho amigo de Paulo, que tinha feito algumas entregas para eles no passado. Mas algo em sua postura estava diferente, mais sombria. Eu não deveria estar aqui, não deveria me envolver, mas não havia como ignorar. Os capangas riram, divertindo-se com a cena. Olha só, mais um herói vindo salvar o dia. E que você pensa que vai fazer? Quero saber o que está acontecendo. Clara, o que está acontecendo? Miguel perguntou, sua voz agora mais suave. O rosto de Clara se contorceu em confusão. Miguel, você não entende. Mas Miguel avançou. Ele parecia decidido a proteger Clara. Se você está fugindo de alguém, não é um alvo qualquer. E eu conheço o fazendeiro. O que você precisa saber é que... Então, uma explosão. Uma luz ofuscante rompeu da retaguarda. E o mundo parecendo parar de girar. Todos, inclusive os capangas, foram lançados ao chão pela onda de choque. Paulo sentiu o impacto em seu corpo, e enquanto piscava, para se recuperar, viu uma enorme picape branca parada na estrada, com as luzes ligadas. Rápido, entrem, agora! Gritou uma mulher de dentro da picape, com uma voz alta que cortava a confusão. Clara reconheceu imediatamente a mulher. Era Raquel, a irmã de um ex-namorado dela. Raquel havia sumido anos atrás, e seu desaparecimento sempre foi um dos segredos em volta da vida de Clara. Raquel, o que está fazendo aqui? Clara gritou, seu coração acelerando. Raquel lançou um olhar sério para ela. E você não sabe o quanto isso é perigoso. Não é apenas o seu pai que está envolvido. Todos vocês estão em jogo. Os capangas, atordoados, começaram a se recompor, mas a explosão havia criado uma oportunidade. Paulo tentou se levantar, o corpo pesado e a mente confusa. Miguel, pega Clara! Enquanto Miguel puxava Clara em direção ao carro, o som de passos apressados se aproximava novamente. O tiro ainda ecoava em sua mente, e eles precisavam de respostas. Raquel, o que você está dizendo? Quem mais está envolvido? Raquel respirou fundo, parecendo debochar do fato de estar ali. O fazendeiro não é só um agricultor, Clara. Ele está em um esquema maior, e as coisas que ele faz envolvem pessoas que você não imagina. Você está envolvida em uma guerra. Miguel estava pálido, e Paulo finalmente entendeu. A luta não era apenas sobre Clara e seu passado, mas o que incluía essa rede de relações explosivas. A vida de cada um deles estava em um fio. Raquel, o que você sabe? E, com olhos cheios de determinação, ela respondeu. Eu sei que você não é o que pensa ser, Clara. Você não apenas fugiu do seu pai, você fugiu do seu destino. Vocês precisam ver o que está por trás disso tudo. No momento em que Raquel falou, um grito cortou o vento. Era a voz de Dona Lúcia. Clara, não acredite nela. A dor na voz de sua mãe era palpável. Ela é parte do problema. A confusão aumentava, e Paulo sentiu uma onda de desespero. Havia certeza nas palavras de Raquel, mas também uma nova camada de traição a revirar seu estômago. Eles estavam cercados por inimigos, mas agora amigos poderiam se tornar ameaças. E enquanto ele olhava para Clara, o peso das revelações se instalava. O que mais havia por vir? A verdade sobre quem eles eram estava à beira de ser revelada. O caos não estava apenas na tempestade lá fora, mas dentro de cada um deles. E enquanto a picape aguardava, a única coisa que restava eram perguntas. O que era essa guerra? E mais importante, quem realmente era Clara? Clara estava congelada, o olhar fixo em sua mãe. As palavras de Dona Lúcia ecoavam e uma tempestade de sentimentos a consumia. Era muita informação e os capangas estavam cada vez mais perto, rindo da confusão. Paulo sentia um calor intenso se espalhando pelo corpo, o sangue manchando o chão
enquanto a dor se tornava um pano de fundo distante. Tudo o que ele conseguia pensar era em Clara. Clara, por favor, escute, ele chamou, sua voz fraquejando. Mas ela parecia presa em um pesadelo. Os capangas faziam gestos de impaciência, e a situação era insustentável. Eu não sei como isso foi parar aqui, mas você precisa confiar em mim. O olhar de Clara se suavizou, mas a tensão só aumentava, e enquanto eles enfrentavam esse novo abismo, uma voz surgiu do meio da escuridão. Esperem! Todos se viraram. E um homem apareceu na estrada, com uma expressão de determinação. Era Miguel, o velho amigo de Paulo, que tinha feito algumas entregas para eles no passado. Mas algo em sua postura estava diferente, mais sombria. Eu não deveria estar aqui, não deveria me envolver. Mas não havia como ignorar. Os capangas riram, divertindo-se com a cena. Olha só, mais um herói vindo salvar o dia. E o que você pensa que vai fazer? Quero saber o que está acontecendo. Clara, o que está acontecendo? Miguel perguntou, sua voz agora mais suave. O rosto de Clara se contorceu em confusão. Miguel, você não entende. Mas Miguel avançou. Ele parecia decidido a proteger Clara. Se você está fugindo de alguém, não é um alvo qualquer. E eu conheço o fazendeiro. O que você precisa saber é que... Então... Uma explosão, uma luz ofuscante irrompeu da retaguarda e o mundo parecia parar de girar. Todos, inclusive os capangas, foram lançados ao chão pela onda de choque. Paulo sentiu o impacto em seu corpo e, enquanto piscava para se recuperar, viu uma enorme picape branca parada na estrada, com as luzes ligadas. Rápido! Entrem! Agora! Gritou uma mulher de dentro da picape, com uma voz alta que cortava a confusão. Clara reconheceu imediatamente a mulher. Era Raquel, a irmã de um ex-namorado dela. Raquel havia sumido anos atrás e seu desaparecimento sempre foi um dos segredos em volta da vida de Clara. Raquel? O que está fazendo aqui? Clara gritou, seu coração acelerando. Raquel lançou um olhar sério para ela. E você não sabe o quanto isso é perigoso. Não é apenas o seu pai que está envolvido. Todos vocês estão em jogo. Os capangas, atordoados, começaram a se recompor, mas a explosão havia criado uma oportunidade. Paulo tentou se levantar, o corpo pesado e a mente confusa. Miguel, pega Clara. Enquanto Miguel puxava Clara em direção ao carro, o som de passos apressados se aproximava novamente. O tiro ainda ecoava em sua mente, e eles precisavam de respostas. Raquel, o que você está dizendo? Quem mais está envolvido? Raquel respirou fundo, parecendo debochar-lhe o fato de estar ali. O fazendeiro não é só um agricultor, Clara. Ele está em um esquema maior, e as coisas que ele faz envolvem pessoas que você não imagina. Você está envolvida em uma guerra. Miguel estava pálido, e Paulo finalmente entendeu. A luta não era apenas sobre Clara e seu passado, mas o que incluía essa rede de relações explosivas. A vida de cada um deles estava em um fio. Raquel, o que você sabe? E com olhos cheios de determinação ela respondeu. Eu sei que você não é o que pensa ser, Clara. Você não apenas fugiu do seu pai, você fugiu do seu destino. Vocês precisam ver o que está por trás disso tudo. No momento em que Raquel falou, um grito cortou o vento. Era a voz de Dona Lúcia. Clara, não acredite nela. A dor na voz de sua mãe era palpável. Ela é parte do problema. E isso foi como um balde de água fria. Clara olhou para Raquel, para sua mãe, e tudo parecia mais confuso do que nunca. Mas como pode ser? Raquel, você também? A mulher sorriu ironicamente. Clara, a verdade é que eu não estou aqui para salvar você. Estou aqui para levar você de volta. Uma onda de choque percorreu o grupo. Levar de volta para onde? Miguel gritou furioso. Mas Raquel,
não desviou o olhar. Para o lugar que você nunca deveria ter deixado. O passado que você se recusa a enfrentar. Nesse momento, as luzes da picape começaram a piscar de maneira estranha, e os capangas pareciam se recompor. O ar estava pesado, e a tensão se agigantava. Clara, Paulo sussurrou, desorientado. Não confie nela. Mas Raquel apenas olhou para Paulo e, com um sorriso sutil, revelou. Você acha que ela está apenas fugindo do seu pai? Você está muito enganado. Clara, você pode não saber, mas a verdade é que você é a única herdeira do que seu pai construiu. E eu sou aqui para garantir que você... Volte. Os capangas pararam. O armário e a frase. Você precisa ver o que o fazendeiro realmente representa. Clara, por favor, escute, ele chamou, sua voz fraquejando. Mas ela parecia presa em um pesadelo. Os capangas faziam gestos de impaciência, e a situação era insustentável. Eu não sei como isso foi parar aqui, mas você precisa confiar em mim. O olhar de Clara se suavizou, mas a tensão só aumentava, e enquanto eles enfrentavam esse novo abismo, uma voz surgiu do meio da escuridão. Esperem! Todos se viraram e um homem apareceu na estrada com uma expressão de determinação. Era Miguel, o velho amigo de Paulo, que tinha feito algumas entregas para eles no passado. Mas algo em sua postura estava diferente, mais sombria. Eu não deveria estar aqui, não deveria me envolver, mas não havia como ignorar. Os capangas riram, divertindo-se com a cena. Olha só, mais um herói vindo salvar o dia. E o que você pensa que vai fazer? Quero saber o que está acontecendo. Clara, o que está acontecendo? Miguel perguntou, sua voz agora mais suave. O rosto de Clara se contorceu em confusão. Miguel, você não entende. Mas Miguel avançou. Ele parecia decidido a proteger Clara. Se você está fugindo de alguém, não é um alvo qualquer. E eu conheço o fazendeiro. O que você precisa saber é que... Então, uma explosão. Uma luz ofuscante irrompeu da retaguarda, e o mundo parecia parar de girar. Todos, inclusive os capangas, foram lançados ao chão pela onda de choque. Paulo sentiu o impacto em seu corpo e, enquanto piscava para se recuperar, viu uma enorme picape branca parada na estrada, com as luzes ligadas. Rápido, entrem, agora! Gritou uma mulher de dentro da picape, com uma voz alta que cortava a confusão. Clara reconheceu imediatamente a mulher. Era Raquel, a irmã de um ex-namorado dela. Raquel havia sumido anos atrás, e seu desaparecimento sempre foi um dos segredos em volta da vida de Clara. Raquel, o que está fazendo aqui? Clara gritou, seu coração acelerando. Raquel lançou um olhar sério para ela. E... O que você está dizendo? Quem mais está envolvido? Raquel respirou fundo, parecendo debochar do fato de estar ali. O fazendeiro não é só um agricultor, Clara. Ele está em um esquema maior, e as coisas que ele faz envolvem pessoas que você não imagina. Você está envolvida em uma guerra. Miguel estava pálido, e Paulo finalmente entendeu. A luta não era apenas sobre Clara e seu passado, mas o que incluía essa rede de relações explosivas. A vida de cada um deles estava em um fio. Raquel, o que você sabe? E com olhos cheios de determinação, ela respondeu, eu sei que você não é o que pensa ser, Clara. Você não apenas fugiu do seu pai, você fugiu do seu destino. Vocês precisam ver o que está por trás disso tudo. No momento em que Raquel falou, um grito cortou o vento. Era a voz de Dona Lúcia. Clara, não acreditem nela. A dor na voz de sua mãe era palpável. Ela é parte do problema. E isso foi como um balde de água fria. Clara olhou para Raquel, para sua mãe, e tudo parecia mais confuso do que nunca. Mas como pode? Raquel, você também? A mulher sorriu ironicamente. Clara, a verdade é que eu não estou aqui para salvar você. Estou aqui para levar você de volta. Uma onda de choque percorreu o grupo. Levar de volta para onde? Miguel gritou furioso.
Mas Raquel não desviou o olhar. Para o lugar que você nunca deveria ter deixado. O passado que você se recusa a enfrentar. Nesse momento, as luzes da picape começaram a piscar de maneira estranha, e os capangas pareciam se recompor. O ar estava pesado, e a tensão se agigantava. Clara, Paulo sussurrou, desorientado. Não confie nela. Mas Raquel apenas olhou para Paulo, e com um sorriso sutil, revelou. Você acha que ela está apenas fugindo do seu pai. Você está muito enganado. Clara, você pode não saber, mas a verdade é que você é a única herdeira do que seu pai construiu. E eu sou aqui para garantir que você volte. E então, como se estivesse esperando o momento exato, Raquel puxou um pedaço de papel do bolso. Era um documento. Clara se aproximou e, em um movimento brusco, a mulher a forçou a ler sua própria certidão de nascimento, revelando algo impactante. Clara era não apenas a filha do fazendeiro, mas a filha de um cartel, a verdadeira razão para todos aqueles conflitos. A revelação fez o mundo dela desmoronar. O quê? Não, isso não pode ser verdade. Clara gritou, sua voz embargada. As lágrimas começaram a escorregar. Você não entendeu? É mais do que uma herança. Raquel continuou. Cada palavra um golpe. Existem leis de sangue, responsabilidades que você deve assumir. O cartel não será apaziguado. E agora, você é um alvo não só por fugir, mas por ser a chave para tudo isso. O instinto de sobrevivência de Clara tomou conta. Ela olhou para Paulo, buscando alguma luz, alguma esperança, mas seu olhar refletia desespero. O caos dentro de si se manifestou. Por que você não me contou? Mãe! Dona Lúcia, paralisada, suas verdades ocultas agora à superfície, apenas murmurou. Eu fiz o que podia para te proteger. Mas era tarde. O impacto do que ouvira abria uma guerra em seu peito. Clara queria entender, mas os capangas estavam se aproximando. Nesse momento, a picape emitia sons estrondosos e Raquel se virou, apontando para os homens. Rápido, entrem, não temos tempo. Paulo sentia o medo pulsar dentro dele. Era uma questão de segundos, mas a verdade despedaçada ainda ecoava em seu coração. Clara olhou ao redor pela última vez e fez uma escolha dolorosa. Com um grito de raiva e desespero, lançou o documento no chão, pisoteando-o. Eu não sou nada disso. Não me levam de volta. Mas um tiro disparou, quebrando o ar. O tempo congelou outra vez quando Clara viu o que estava prestes a acontecer. E com o coração na mão, ela gritou, sem saber que a verdadeira tempestade estava apenas começando. Os segredos não tinham fim, e o que estava por vir mudaria tudo de vez. Clara estava paralisada, o olhar fixo em sua mãe. As palavras de Dona Lúcia ecoavam, e uma tempestade de sentimentos a consumia. O pânico crescente, misturado à dor, fazia seu coração acelerar. E no instante em que um tiro ecoou na noite, tudo parecia entrar em câmara lenta. Não! Clara gritou. Seu corpo se movendo instintivamente para frente na esperança de proteger Paulo, que estava caído, sangue manchando sua camisa. O tempo ficou pesado, como se a chuva parasse no ar, e mais um tiro disparou, causando um eco ensurdecedor. Um grito cortou a escuridão. Clara! Era Miguel, que pulou à frente, tentando desviar a atenção dos capangas. Mas, em vez de ataque, o que aconteceu foi algo inesperado. Miguel se virou e, com os olhos arregalados, soltou. Ela não é quem você pensa que é. O caos momentaneamente parou. O olhar de todos recaiu sobre Miguel. Clara, confusa, segurou a barriga, sentindo uma onda de medo e incredulidade. O que você está dizendo? A voz dela tremia, enquanto todos ao redor ainda pareciam apreensivos, as armas levantadas e a tensão palpável. Então, com um gesto súbito, Miguel apontou para Raquel. Ela está com você, Clara. Você não vê?
Ela não é só a irmã perdida, ela é uma traidora. As palavras caíram como um peso mortal e os olhos de Raquel se estreitaram. Como você se atreve, Miguel? Ela gritou, sua voz carregada de fúria. Você não sabe do que está falando. Mas Clara não parava de olhar para Miguel, seu coração despedaçando-se. O que você quer dizer com isso? A dor em sua voz era evidente. O pânico refletido nos rostos ao redor só tornava tudo mais real. Miguel respirou fundo antes de falar. Eu descobri que Raquel não desapareceu por acaso. Ela estava infiltrada, Clara. Estava planejando isso tudo. Ele se virou para ela, o ódio nas palavras. E você se deixou levar, mesmo sem saber. Raquel em pé, ao lado da picape. Parecia mais um espectro. Não é sobre você, Miguel. É sobre ela. Clara, você precisa entender que você pertence a algo maior. A verdade é mais complicada do que imaginamos. Sua voz, antes tão triunfante, agora soava ansiosa. Clara estava atordoada. A revelação do passado estava desmoronando sua realidade. Como você pode fazer isso comigo, Raquel? Como pode me trair? As lágrimas brotavam de seus olhos, enquanto cada palavra a cortava por dentro. Miguel deu um passo à frente. Você realmente acreditava que Raquel estava aqui para te salvar? Você deve se lembrar que ela sempre foi próxima do seu pai. Prova disso. Raquel respondeu, elevando a voz. Eu fiz o que achei que fosse certo, para dar a você a oportunidade de voltar, para que você possa entender quem você realmente é. Nesse momento, um som alto quebrou o ar. Um carro vinha em alta velocidade na estrada, faróis ofuscando todo mundo. O grupo, atordoado, virou-se para o veículo. Mas, para a surpresa de todos, era um carro preto, com porta-malas abertos, e logo se pôs diante do grupo, com homens encapuzados saindo rapidamente. Saia do caminho, gritou um deles. Temos ordens diretas. Os capangas se prepararam, mas a situação se tornou ainda mais caótica. O que está acontecendo? Clara gritou, enquanto todos olhavam em volta, atordoados. Ela não sabia o que acreditar. Os segredos estavam vindo à tona, cada um mais devastador que o outro. Miguel, em um impulso desesperado, empurrou Clara para o lado, tentando protegê-la de uma nova onda de ataques. Clara, agora é hora de decidir. Fique comigo ou confie nela. E é nesse momento que tudo aconteceu. Com um movimento rápido, Raquel girou-se e, em um ato impensável, disparou sua própria arma em direção aos novos intrusos. O barulho foi estrondoso. O tempo congelou novamente. A expressão de Clara se transformou em horror. Não, Raquel, ela gritou, o desespero tomando conta. Mas era tarde demais. Um corpo caiu, os gritos ecoaram e o caos se instalou. Um turbilhão de emoções e segredos irrompendo a superfície. Enquanto a cena se desenrolava, o que Clara não percebeu foi que o homem que estava no chão não era um invasor qualquer. Era o pai de Raquel, há muito desaparecido, e isso fez tudo mudar. O escândalo estava prestes a explodir muito mais do que qualquer um poderia imaginar, e os laços de amizade se tornariam alianças perigosas. Clara, agora mais confusa do que nunca, sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. Que mais segredos estavam por vir? E quem realmente era ela nessa guerra? Clara estava paralisada, o olhar fixo em sua mãe. As palavras de Dona Lúcia ecoavam, e uma tempestade de sentimentos a consumia. O pânico crescente, misturado à dor, fazia seu coração acelerar, e no instante em que um tiro ecoou na noite, tudo parecia entrar em câmera lenta. Não! Clara gritou, seu corpo se movendo instintivamente para a frente, na esperança de proteger Paulo, que estava caído, sangue manchando sua camisa.
O tempo ficou pesado, como se a chuva parasse no ar, e mais um tiro disparou, causando um eco ensurdecedor. Um grito cortou a escuridão. Clara! Era Miguel, que pulou à frente, tentando desviar a atenção dos capangas. Mas, em vez de ataque, o que aconteceu foi algo inesperado. Miguel se virou e, com os olhos arregalados, soltou. Ela não é quem você pensa que é. O caos momentaneamente parou. O olhar de todos recaiu sobre Miguel. Clara, confusa, segurou a barriga, sentindo uma onda de medo e incredulidade. O que você está dizendo? A voz dela tremia, enquanto todos ao redor ainda pareciam apreensivos. As armas levantadas e a tensão palpável. Então, com um gesto súbito, Miguel apontou para Raquel. Ela está com você, Clara. Você não vê? Ela não é só a irmã perdida. Ela é uma traidora. As palavras caíram como um peso mortal, e os olhos de Raquel se estreitaram. Como você se atreve, Miguel? Ela gritou, sua voz carregada de fúria. Você não sabe do que está falando. Mas Clara não. Parava de olhar para Miguel, seu coração despedaçando-se. O que você quer dizer com isso? A dor em sua voz era evidente. O pânico refletido nos rostos ao redor só tornava tudo mais real. Miguel respirou fundo antes de falar. Eu descobri que Raquel não desapareceu por acaso. Ela estava infiltrada, Clara. Estava planejando isso tudo. Ele se virou para ela, o ódio nas palavras. E você se deixou levar, mesmo sem saber. Raquel, em pé ao lado da picape, parecia mais um espectro. Não é sobre você, Miguel, é sobre ela. Clara, você precisa entender que você pertence a algo maior. A verdade é mais complicada do que imaginamos. Sua voz, antes tão triunfante, agora soava ansiosa. Clara estava atordoada. A revelação do passado estava desmoronando sua realidade. Como você pode fazer isso comigo, Raquel? Como pode me trair? As lágrimas brotavam de seus olhos, enquanto cada palavra a cortava por dentro. Miguel deu um passo à frente. Você realmente acreditava que Raquel estava aqui para te salvar? Você deve se lembrar que ela sempre foi próxima do seu pai. Prova disso, Raquel respondeu, elevando a voz. Eu fiz o que achei que fosse certo, para dar a você a oportunidade de voltar, para que você possa entender quem você realmente é. Nesse momento, um som alto quebrou o ar. Um carro vinha em alta velocidade na estrada, faróis ofuscando todo mundo. O grupo atordoado virou-se para o veículo. Mas, para a surpresa de todos, era um carro preto, com porta-malas abertos, e logo se pôs diante do grupo, com homens encapuzados saindo rapidamente. Saia do caminho, gritou um deles. Temos ordens diretas. Os capangas se prepararam, mas a situação se tornou ainda mais caótica. O que está acontecendo? Clara gritou, enquanto todos olhavam em volta, atordoados. Ela não sabia o que acreditar. Os segredos estavam vindo à tona, cada um mais devastador que o outro. Miguel, em um impulso desesperado, empurrou Clara para o lado, tentando protegê-la de uma nova onda de ataques. Clara, agora é hora de decidir. Fique comigo ou confie nela. E é nesse momento que tudo aconteceu. Com um movimento rápido, Raquel girou-se e, em um ato impensável, disparou sua própria arma em direção aos novos intrusos. O barulho foi estrondoso. O tempo congelou outra vez. A expressão de Clara se transformou em horror. Não, Raquel, ela gritou, o desespero tomando conta. Mas era tarde demais. Um corpo caiu. Os gritos ecoaram. E o caos se instalou. Um turbilhão de emoções e segredos irrompendo a superfície. Enquanto a cena se desenrolava, o que Clara não percebeu foi que o homem que estava no chão não era um invasor qualquer. Era o pai de Raquel, há muito desaparecido, e isso fez tudo mudar. Os olhos de Clara se arregalaram.
o choque cravando como uma flecha em seu peito. Pai? Raquel sussurrou, a incredulidade tomando conta. O grupo ficou paralisado. A revelação sussurrava algo muito mais profundo. O homem que ela pensava estar perdido, o elo entre vidas arrasadas, agora tremeu com o peso do passado, e os capangas, em xeque, hesitaram, o cenário da batalha agora completamente alterado. Raquel, em desespero, abaixou-se ao lado do pai caído, lágrimas escorrendo pelas bochechas. O que você fez? Como você pode estar aqui? Mas a voz do homem, fraca, mal conseguia articular. Minha filha, eu fui forçado. E essa frase abriu uma caixa de Pandora de sentimentos, revelando que o pai de Raquel também estava envolvido em algo muito maior, muito mais sombrio. A tensão cresceu de novo, e os capangas ficaram agitados. O que os esperava a partir dali? As alianças estavam mudando de forma, e as linhas entre amigo e inimigo ficavam cada vez mais borradas. Clara olhou para Paulo, sem saber o que o futuro reservava. O passado estava mais próximo do que nunca, e a tempestade que predica a libertação agora trazia o peso de verdades que ninguém queria enfrentar. Clara, agora em meio ao colapso emocional, balançou a cabeça. Isso não pode estar acontecendo. O que mais está escondido? Quem realmente somos? Nós? A dúvida pairou no ar, e esse mistério obscuro crescia, ameaçando engolir todos, na esperança de proteger Paulo, que estava caído, sangue manchando sua camisa. O tempo ficou pesado, como se a chuva parasse no ar, e mais um tiro disparou, causando um eco ensurdecedor. Um grito cortou a escuridão. Clara, era Miguel, que pulou à frente, tentando desviar a atenção dos capangas. Mas em vez de ataque, o que aconteceu? Foi algo inesperado. Miguel se virou e, com os olhos arregalados, soltou. Ela não é quem você pensa que é. O caos momentaneamente parou. O olhar de todos recaiu sobre Miguel. Clara, confusa, segurou a barriga, sentindo uma onda de medo e incredulidade. O que você está dizendo? A voz dela tremia, enquanto todos ao redor ainda pareciam apreensivos, as armas levantadas e a tensão palpável. Então, com um gesto súbito, Miguel apontou para Raquel. Ela está com você, Clara. Você não vê? Ela não é sua irmã perdida. Ela é uma traidora. As palavras caíram como um peso mortal, e os olhos de Raquel se estreitaram. Como você se atreve, Miguel? Ela gritou, sua voz carregada de fúria. Você não sabe do que está falando. Mas Clara não parava de olhar para Miguel. Seu oração, despedaçando-se. O que você quer dizer com isso? A dor em sua voz era evidente. O pânico refletido nos rostos ao redor só tornava tudo mais real. Miguel respirou fundo antes de falar. Eu descobri que Raquel não desapareceu por acaso. Ela estava infiltrada, Clara. Estava planejando isso tudo. Ele se virou para ela, o ódio nas palavras. E você se deixou levar, mesmo sem saber. Raquel, em pé ao lado da picape, parecia mais um espectro. Não é sobre você, Miguel. É sobre ela. Clara, você precisa entender que você pertence a algo maior. A verdade é mais complicada do que imaginamos. Sua voz, antes tão triunfante, agora soava ansiosa. Clara estava atordoada. A revelação do passado estava desmoronando sua realidade. Como você pode fazer isso comigo, Raquel? Como pode me trair? As lágrimas brotavam de seus olhos, enquanto cada palavra a cortava por dentro. Miguel deu um passo à frente. Você realmente acreditava que Raquel estava aqui para te salvar? Você deve se lembrar que ela sempre foi próxima do seu pai. Prova disso, Raquel respondeu, elevando a voz. Eu fiz o que achei que fosse certo, para dar a você a oportunidade de voltar, para que você possa entender quem você realmente é. Nesse momento, um som alto quebrou o ar. Um carro vinha em alta velocidade na estrada, faróis ofuscando todo mundo.
O grupo, atordoado, virou-se para o veículo. Mas, para surpresa de todos, era um carro preto, com porta-malas abertos, e logo se pôs diante do grupo, com homens encapuzados saindo rapidamente. "Saia do caminho", gritou um deles. "Temos ordens diretas." Os capangas se prepararam, mas a situação se tornou ainda mais caótica. "O que está acontecendo?" Clara gritou, enquanto todos olhavam em volta, atordoados. Ela não sabia o que acreditar. Os segredos estavam vindo à tona, cada um mais devastador que o outro. Miguel, em um impulso desesperado, empurrou Clara para o lado, tentando protegê-la de uma nova onda de ataques. "Clara, agora é hora de decidir. Fique comigo ou confie nela." E nesse momento, Raquel girou-se, e um ato impensável lhe atravessou a mente. Ela disparou sua própria arma em direção aos novos intrusos. O barulho foi estrondoso. Mas, antes que o tiro ecoasse, um corpo familiar despencou no chão. Era Dona Lúcia. "Não, não, não!" Clara gritou, seus olhos se arregalando em choque. O horror tomou conta dela em um instante. A mulher que a trouxe ao mundo caía, o olhar perdendo a vida, e a revelação se derramou em seu coração. A verdade, o segredo mais profundo, havia sido exposto. Raquel entendia tudo. Agora era ela quem se sentia exposta, com o olhar de Clara queimando em sua direção. "Clara, eu juro que não sabia que isso aconteceria. Eu só queria te proteger." Mas Clara não escutou. A dor era maior do que ela poderia suportar. "Você a matou. Você fez isso." A ira fluiu como fogo em suas veias. Mas Raquel tentava agir rapidamente, puxando Clara para fora do caminho da confusão. "Escute, essa guerra não é só sobre nós. É muito mais profunda. Se nós não corrermos agora, todos nós morreremos." Mas Clara não queria ouvir. O caos dançava ao seu redor, e seu mundo parecia estar desmoronando em fragmentos. Ela olhou para a mãe caída, a vida dela se esvaindo, e a verdade rodeando-a. O passado, a família, os segredos que nunca soube. Clara não apenas fugira de seu pai, ela fugira de algo muito mais sombrio. Neste instante, um dos capangas olhou para o homem caído no chão, o pai de Raquel. "Ela não é só uma traidora. Você não percebe que está em um jogo onde todos têm uma peça a jogar?" Os olhos de Clara se arregalaram. "Como assim?" A pergunta sua a atingia profundamente, tirando toda a base de seu ser. O homem se aproximou, emanando um ar de frieza. "Você é a chave, Clara. Não sou apenas seu destino. É sua vida que está em jogo. Todos nós fazemos parte desse tabuleiro. E a única maneira de vencer esta guerra é fazendo alianças." E isso inclui Raquel. A confusão tomou conta do ar, e Clara mal conseguia absorver tudo. Mas antes que pudesse reagir ou processar aquilo, pai e mãe unidos no chão agora eram sinônimos de uma nova realidade. Um jogo brutal, onde os laços familiares tornavam-se apenas um peso em sua alma. E enquanto o chão sob seus pés tremia, a verdade se entortava em sua mente. Ela não apenas perdeu sua mãe, mas também descobriu que jogava em um lado que desconhecia. A chuva caía, misturando-se ao seu pranto, enquanto tudo ao seu redor girava em descontrole. O que mais viria? E mais importante, até onde Clara poderia ir para desvendar os segredos que a cercavam? Clara se ajoelhou no chão, as mãos trêmulas apoiadas na terra fria, enquanto a chuva misturava-se. As lágrimas que escorriam por seu rosto. O corpo de Dona Lúcia jazia ali, um eco cruel da escolha que a vida lhe impusera. Ela sentiu um nó na garganta, uma dor que parecia devorar por dentro. O olhar vácuo de sua mãe a constrangia, como se todo o mundo tivesse parado, e Clara não sabia o que fazer. "Clara!" Miguel a puxou para longe, seu rosto uma máscara de desespero. "Temos que ir agora!" A urgência em sua voz era palpável, mas Clara estava completamente paralisada, incapaz de se mover. O passado que pensara ter deixado para trás, agora a cercava, como sombras ameaçadoras. Raquel ao seu lado,
ainda se ajoelhava em frente ao pai, as lágrimas escorrendo. Eu não queria que isso acontecesse. Ela lamentava, mas a situação estava além de qualquer volta. As facções que envolviam suas vidas estavam se desdobrando, e enquanto ela tentava entender a tragédia, pessoas armadas cercavam o local. Seu pai, nós, Raquel começou, mas não havia palavras que pudessem curar os danos. Clara sentiu como se cada palavra dela fosse um ataque, e a raiva começou a ferver dentro dela. Você mentiu para mim. Clara disparou, a voz repleta de dor e fúria. Eu te protegi. O que mais eu poderia fazer? Raquel se defendia, gesticulando, porém o olhar de Clara era como uma faca afiada, cortando a última linha de confiança que ainda existia. Nesse momento, os capangas começaram a se mover, e Miguel tomou a frente. Corra! Agora, todos vocês! Ele gritou, e a adrenalina tomou conta. Clara hesitou, mas o instinto de sobrevivência falou mais alto. Com um último olhar para sua mãe, que parecia tão distante, ela se virou e começou a correr, os passos apressados ecoando na estrada ensopada. A picape estava à vista, e Miguel a puxou para dentro, enquanto Raquel lutava com o peso de sua própria realidade. Clara se jogou no banco de trás, o coração batendo descontroladamente. Raquel entrou logo após, puxando a porta e respirando fundo, tentando processar tudo o que acabara de acontecer. Eu preciso saber por que você fez isso, Raquel. Clara exigiu, a raiva ainda fervilhando a superfície. Se você realmente se importa comigo, me diga a verdade. Eu não queria que você ficasse no meio disso. O cartel está envolvido em algo muito maior do que você pode imaginar. E agora que seu pai sabe onde você está, Raquel tremia, explosões de emoção brotando, revelando um lado vulnerável. Miguel olhou pelo retrovisor, apreensivo. Temos que sair daqui. Eles não vão parar. Todos nós somos alvos, principalmente Clara. A chuva caía em torrentes, e Clara sentiu cada gota como se fosse uma lágrima caindo do céu. Eu não sei em quem confiar. Ela murmurou, as palavras saindo como um sussurro quebrado. Confie em mim, Raquel respondeu, a determinação se infiltrando em sua voz. A verdade vai te libertar, mas você precisa estar disposta a enfrentá-la. Naquele instante, Clara percebeu que não havia escolha. A vida que conheceu havia desaparecido, e a única saída era seguir em frente, independente do que o futuro reservasse. Mas o passado não a deixaria. Vamos terminar isso, ela disse finalmente, decidida a desvendar os mistérios que a cercavam. Não só por sua mãe, mas por si mesma. Vou descobrir quem eu realmente sou. Enquanto Miguel acelerava, rasgando a tempestade, a estrada à frente se estendia, repleta de incertezas. Clara olhou para a janela, o vento frio batendo em seu rosto, sentindo que a luta estava longe de acabar. Mas no fundo, surgia uma faísca de esperança. A verdade, ao que parecia, iria finalmente à tona. E agora, se você chegou até aqui, tem que agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.